E nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, depois de muita música popular brasileira. Gente, agora temos um assunto muito interessante, muito especial. Tenho certeza que quem está em casa vai gostar bastante, viu? Vamos falar de plantas suculentas. Pois é, gente, são uma ótima opção para quem quer ter plantas em casa, pois elas são muito fáceis, né, de serem cuidadas e ficam lindas, né, como elemento de decoração aí na sua casa, no seu apartamento. Bom, e para falar sobre isso, eu recebo hoje no programa a Natália Pimenta, jardineira e proprietária da Florinha da Nath. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Então, que assunto tão gostoso, suculentas. Por que elas são tão fáceis assim de ter em casa, ter no apartamento? É fácil de cuidar dessas plantas? As suculentas, elas são plantas que são do deserto. Então, é lugar que não chove, que é muito sol, que não tem, o solo é super pobre. Então, a gente vai reproduzir isso em casa, a gente não precisa fazer nada, não precisa regar, não precisa ficar preocupando em adubar, né? Rega muito pouco. Então, são bem fáceis e elas são muito resistentes também. Porque elas criaram um truquezinho, né? De acumular água e nutrientes para aguentar climas áridos, né? E então a gente não precisa fazer muita coisa. Não exige muita atenção, nada, né? Quase nada. Agora explica pra gente, eu sempre tive curiosidade, esse nome, suculenta, por quê? Vem de onde? Veio justamente por conta delas acumularem água nelas. Então você vê, as suculentas elas são gordinhas. São gordinhas. Então elas têm água acumulada nas folhas, água acumulada ou nas raízes ou no caule. Por isso que a gente chama elas de suculenta. E quais são os tipos existentes? São milhares de espécies, Muitas, viu? né? Milhares. Inclusive, os cactos, eles são uma suculenta. São um tipo de suculenta. As pessoas confundem muito, né, isso, mas os cactos são um tipo de suculenta. E algumas que a gente, às vezes, nem sabe que é suculenta, por exemplo, a babosa, né, a aloe vera, são uma suculenta também. A gente identifica elas se elas forem gordinhas e tiverem acumulada água nelas. Então, a gordinha por isso, né? Elas puxam a água. Exatamente, acumulam água. Bom, você disse que é bem tranquilo, né, ter uma plantinha dessa em casa. Mas tem algum cuidado em especial para que elas vivam muito, para que elas fiquem sempre bonitas? O mais importante para a suculenta ficar bem é a claridade, tá? Okay. Suculenta é planta de sol pleno. Então, a gente vai ter que reproduzir isso na hora de cuidar dela dentro da nossa casa. Como dentro de casa, às vezes, você não vai ter sol o dia inteiro, então, você quer que a suculenta dure, deixa ela perto de uma janela, perto de uma varanda, um lugar que ela vai ter bastante claridade e algumas horas de sol, tá? Esse é o cuidado principal, é a iluminação. Não pode ficar no escuro, senão elas morrem. Não gostam nada de escuridão. Não gostam. Quer que elas fiquem coloridas, brilhantes, né? A suculenta até brilha. Claridade. Sim, claridade e sol. E a rega uma vez na semana, um pouquinho só. Basta. Não pode ficar encharcada. Não pode ficar encharcada. Ela gosta do solo mais seco. Então, uma vez na semana é o suficiente. Bom, e você trouxe pra gente Sim. aqui no programa hoje várias espécies de suculentas. Olha que lindo, gente. Como essa bancada hoje está decorada, bonita. Bom, quais são essas aqui que você trouxe pra gente? São várias, né, espécies, Tem várias espécies, sim. Eu trouxe aqui, por exemplo, algumas espécies mais comuns. Essas aqui são as equevérias. Todas essas em formato de flor, que as pessoas chamam de rosa de pedra, tá? Essa aqui é uma graça também, o colar de pérola. Essa aqui é um encanto, que é uma suculenta pendente. Por isso o nome, bolinhas. né? Ela é uma suculenta pendente, então forma uma cortina. Tá? As aórtias são suculentas bem resistentes para quem quer colocar dentro de casa. Cactos, calanchoe, ripsalis. Então, todas essas que eu escolhi são suculentas super resistentes para quem quer começar a cultivar. E qual que é o primeiro passo para quem quer começar a cultivar, quem quer ter em casa? O que a pessoa primeiro deve pensar? Escolher um lugar em casa que tenha bastante claridade. Esse é o ponto. Esse é o primeiro passo. Isso. E aí você pode ter elas em vasinhos assim de plástico igual quando você compra, pode montar arranjos, e aí os arranjos eles podem ser montados em qualquer tipo de recipiente. Então aqui tem um vaso mais decorado, jardineira de vidro, de madeira, as xícaras. Até em xícara dá pra montar, olha que lindo, xícara. Gente. O que você tiver em casa, pote de conserva, você pode plantar suculentas. Então elas ficam bem em qualquer tipo de recipiente. E não tem aquela questão de que cresceu, vai ter que mudar o pote? Normalmente, ela cresce de acordo com o tamanho do vaso que você dá para ela. Ela se adapta, então. Se adapta. Então, se começar a crescer, você pode trocar. Mas elas não vão crescer muito se você manter nesse tamanho de pote mesmo. E para quem quer montar
um mini jardinzinho, assim, ficou tão lindo, né, gente? Qual que é a dica? Como que as pessoas devem começar a planejar esse espaço? O que que deve conter? Tem alguma espécie que não combina com outra? No geral, todas as suculentas combinam entre si. Não pode misturar outras plantas, que às vezes uma planta de sombra que gosta de muita água. Aí não dá para colocar num arranjo de suculentas. Fora isso, qualquer suculenta você pode misturar e pode usar qualquer tipo de recipiente, tipo esse que a gente vai usar hoje, um vidro. Peguei um pirex que a gente tem em casa mesmo. Que usa na cozinha, né? Que usa na cozinha, isso, para transformar num mini jardim. Tá, então vamos ensinar para as pessoas? O que que você colocou eu já dentro coloquei daquele pirex? areia, igual tem aqui nesse daqui, olha. Eu Areia. coloquei areia no fundo e terra, tá? Essa terra tem que ter algo a mais? Uma terra especial? adubada. Uma terra bem adubada. Não precisa preocupar demais. Como eu falei, a suculenta é planta que nasce na areia. Então, não precisa preocupar muito com isso, não. Quem tem suculenta em casa sabe que se cair uma folhinha no cimento, ela brota. Ela brota, então, é verdade. não precisa preocupar muito com a terra. Em relação à proporção de areia para terra? Aqui a areia a gente colocou no fundo só porque, como o vaso não é furado, a gente escolheu um vidro, então não tem problema em plantar em vaso que não é furado. Eu coloquei um pouco de areia no fundo. Assim, o excesso de água, se eu molhar demais, esse excesso vai ficar na areia e não na terra. Então é só um pouquinho, um dedinho de areia é o suficiente. Se molhar demais, ela pode morrer? Se molhar demais, pode morrer. Mas se isso acontecer, coloca ela num lugar com sol para ela secar mais rápido. Não tem problema. Então deixa mais ali o tempo inteiro no sol, né? Isso. Bom, então aqui tem terra, areia no fundo, decorativa e para também acumular o excesso de água, a terra e agora eu vou plantar, tá? Tá, então vamos acompanhar. Essa com linda essa. aqui, eu gosto de começar sempre com alguma planta que chama mais atenção, né? Um ponto focal. E em relação ao espaço entre elas, tem que ter muito espaço? Não precisa. Uma não invade o espaço da outra? Elas podem ficar bem pertinho uma das outras. Acho que elas até gostam. Se você olhar elas na natureza, elas vão nascendo uma grudadinha na outra mesmo, sabe? Aqui, e agora é só encaixando. Eu gosto de ir encaixando de forma que eu vou criar um contraste, sabe? Entre elas, entre as texturas. formas. Exatamente, a gente vai criando um contraste. E a quantidade não existe, é o que couber no recipiente que a pessoa tiver, né? Isso. E é um mini jardim. Quando você vai criar um mini jardim, você vai copiar a natureza. Então, você vai começar a observar a natureza, observar os jardins da cidade, da sua casa, e aí você vai criar ele em miniatura. Em miniatura, então, que dá para colocar em qualquer espaço, né? Exatamente. A ideia é montar ele de forma orgânica mesmo, né? A forma que for encaixando, que for imitando mesmo o ambiente. Agora, se mantiver esses cuidados que você falou pra gente, né? Em relação à água, ao solo, à claridade, o sol, dura em média quanto tempo? Anos. Pode durar anos. Um arranjo com suculenta pode durar anos. Agora, se alguma dessas plantinhas montou o mini jardim, alguma morreu, tem que tirar todo o solo, tirar toda a areia ou só aquela? Só substituir aquela que sentiu, que não deu certo e colocar outra no lugar. Não tem muito erro. Só fazer substituição, então. Você dá para estar no escritório também, né? Dá para decorar muito bem. Bom, e você está nos explicando, mas ela tem muita experiência, sabe, gente? Você tem um espaço também onde você realiza esse trabalho. Como é que surgiu a ideia de trabalhar com as suculentas, hein, Nath? Meus pais tinham floricultura, né? Então, eu cresci numa floricultura. E minha mãe coleciona suculenta a vida inteira. E aí, eu comecei a colecionar também. E aí, foi um hobby que virou negócio. Virou negócio há quanto tempo já tem? Já tem uns 10 anos. E hoje, eu e meu marido, a gente trabalha só com suculentas e a gente vive disso. Só com suculentas? Então, a família toda já aprendeu a gostar, né? Olha que lindo, gente. Nem vou usar todas, rapidinho. Aqui, ó, atrás onde ficou com a terra aparente, eu vou fazer um acabamento. Então, você não precisa necessariamente ocupar o espaço todo. Com terra? Não. Eu vou fazer um acabamento com musgo seco de decoração, esses que a gente usa muito no Natal. Que encontra em qualquer lojinha de decoração, floricultura. Isso. E aí pode também trocar, como eu fiz ali nos outros, por pedrinha, casquinha, o que você tiver em casa. Esse acabamento fica a critério e não vai influenciar em nada na vida da planta, Ele não, é só decorativo. Tá. E aí depois que colocou o musgo, tem que regar por cima? Como que fica? Isso. Aí agora, ó, terminei o arranjo, tá? Você pode regar ele. E aí, vamos começar a cuidar. Molhando uma vez por semana, tá? E vou escolher um cantinho bem claro da minha casa pra colocar ele. E tá pronto? Tá pronto. Tá pronto. Então, quero colocar ele no centro de mesa e não bate sol. O que você pode fazer? Deixa ele durante a semana na janela. E nos finais de semana, você coloca ele no centro de mesa. Assim, seu arranjo vai durar
mesmo, né, você colocando ele nos finais de semana dentro de casa. Tá, não pode deixar ele sem luz, né? Sem Sem luz, claridade. não. vai gostar. Não, aí se der luz, as plantas não vão morrer. Que é a maior dificuldade, acho que a maioria das pessoas perdem as suculentas por falta de iluminação. Porque elas parecem tanto, às vezes, parecem um enfeite, né? Você quer colocar dentro de casa, parecem delicadas, mas elas não são, elas são super Não precisa fortes. de excesso de cuidado, né? Não, quanto menos cuidar, mais vai dar certo. Agora, nós mostramos aqui, você trouxe potes de plástico, vidro, tem a caneca A xícara, também, a isso, xícara. isso. É, Aqui, olha, tem nesse aqui madeira também, né? Madeira, eu fiz Aqui. acabamento com... Ah, que lindo esse. Conchas. Não tem um material específico para plantar. Não qualquer tem. material. Pode plantar em qualquer um e não precisa ter furo. É uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Então, as xicrinhas aqui não tem furo. Não precisa. Não é precisa, verdade. porque eu vou molhar pouco, tá? Então, na hora de molhar esse arranjo, eu não vou encharcar ele de água como uma mangueira. Eu vou molhar com um copo de água, vai ser o suficiente. Agora, tem gente que gosta de plantar no chão, na terra. Quem tem casa, tem jardim. É possível também? Super possível, é o Bate que elas mais mais sol gostam. ainda, né? É, sol pleno no chão, elas vão crescer. As suculentas, aqui elas estão pequenininhas, mas se você passa para o chão, elas podem ficar enormes, sabe? Formar arbustos, jardins lindos, bem grandes. E pode dividir o espaço com outro tipo de planta que a pessoa tem em casa, ou não? Se ela gostar da mesma quantidade de água da suculenta, sim. Então, o primeiro Tá. passo é observar em relação à rega, né? Isso, exatamente. Bom, poda não precisa, Não né? precisa. E agora, uma coisa muito interessante também, que a gente nem mostrou aqui, se você perde, vou até tirar uma aqui, caiu uma folhinha de suculenta. Você não precisa jogar ela fora. Deita ela lá na terra, no Vai seu brotar. vaso, que ela vai brotar. É incrível. Não isso. precisa perder ela. É, porque a rega vai ser a mesma, vai estar ali junto com a família Aí, toda. aquela folhinha vai virar uma mudinha. Gostei muito legal. Dá pra fazer em casa, rapidinho. Mas não gastou nem 10 minutos pra montar Nada, aqui, rápido. E gente. simples, não tem segredo. E é fica só tão plantar bonito, mesmo. né? Com a decoração não tem linda. nenhum segredo. Nath, muito obrigada, viu, por ter vindo nos ensinar hoje a preparar um arranjo tão lindo de suculentas que dá pra deixar na sua casa, no escritório, dá pra deixar no apartamento. E sucesso pra você lá com seu espaço, Obrigada, viu? Obrigada. Gostaram? Pois é, pode fazer aí na sua casa, em pouco tempo, né? Basta uma vasilha, um pouco de areia, terra e colocar suculentas, preparar esse arranjo lindo, viu? Pois é, e agora nós vamos para um rápido intervalo. Antes quero convidar você a mandar o WhatsApp, mande pra gente suas perguntas, sugestões, mande comentários, o telefone aparece na sua tela 996428473, 96428473. Na sequência você fica na companhia de Acirantão, mas não sai daí, eu volto daqui a pouquinho, até lá!